Ô, cara, pode perder. No sentido da portuguesa em cima. Olha só, vamos ver o seguinte. Olha só o que disse o Fábio, goleiro do Vasco. Goleiro do Cruzeiro. Desculpa, do Cruzeiro, ele foi do Vasco. Pra Rádio Itatiaia. Vem aí, mano. Com todo respeito a ele, referindo-se ao Jailson, mas deve ter mais chance do que eu. De ir para a seleção. Ele está se referindo aí a uma possível convocação. Só lê, não precisa interpretar, por favor. Não, mas é legal. Não, primeiro você lê. Tem que contextualizar. Depois. Nem sei quem foi, mas não tem sabedoria. Quem defendeu o Jailson na seleção, deve ser isso. Em termos de manter uma média de alto rendimento, acho que dificilmente alguém tem conseguido há tanto tempo e não tive a oportunidade de voltar. Tenho 20 anos como profissional, mais de 15 como titular do Cruzeiro. Pergunto, o Eugênio Leal primeiro, o Fábio tem razão? E por que o Fábio nunca é convocado por nenhum treinador? O cara está há tantos anos como titular e joga muita bola, esse cara é um belo goleiro. É um bom goleiro, sim. Teve passagem pela seleção lá atrás, quando jogava no Vasco ainda, né? E não ficou. É muito difícil, sinceramente. Eu não gosto dessa postura dele de ficar reclamando, não. Eu acho que ele tem que responder dentro de campo. E ele é um goleiro regular, sim, é um bom goleiro. Mas também não acho indiscutível, assim, acima da média, tem que ser o Fábio, o goleiro da seleção. Tem várias opções aí, cara. Ele é uma delas. E aí cada treinador faz a sua opção. Eu acho bom goleiro, mas não vejo isso tudo para ele ficar exigindo, cobrando. Faz o futebol dele, joga a bola dele. Já tem um tempo que ele faz esse tipo de cobrança. Mas eu acho que isso atrapalha. Já tem um tipo de... Já tem um tempo essa cobrança aí, que ele vem fazendo o pedido, faz né? instigado pelos jornalistas, pela imprensa. Sim. Porque se perguntam, o cara tem que responder, coitado. Quantos goleiros tem no Brasil? Pergunta o tempo Só inteiro tem uma posição para ser titular da seleção, mais dois para reserva. Não, o titular da seleção está definido. Então... É que o Fábio está mostrando uma mágoa por nunca ter sido lembrado, Pascoal. Ele fala, pô, já tô aqui há 15 anos como titular do Cruzeiro e nunca tive oportunidades na seleção. Mas na boa, com todo respeito ao Fábio, hoje o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro é o Jailson. É o Jailson, cara. Atuando aqui, é o Jailson. O Jailson hoje é melhor do que o Cássio. Mas por que o Fábio nunca... Ele é melhor que o Groi. Mas por que ele é melhor que o Vitor. Por que o Fábio... Melhor que o Fábio. Mas por que o Fábio nunca teve uma chance? É porque na seleção brasileira, você tem que entender os momentos da seleção. Ver quem estava jogando no gol da seleção em momentos distintos, as preferências. Eu tenho visto nesses últimos anos aí... O Rogério Ceni foi um baita goleiro, Ele não não foi? reclamava muito Um de seleção, excelente goleiro, um goleiro sensacional, multivitorioso e tal. Titular da seleção ele nunca foi. Mas foi chamado. Ele Foi estava lá chamado, ok. foi chamado. Uma vez. Não, foi pra na uma Copa 2002 ele estava. Então, não, pra mas Copa foi. 2002, ele poderia ter ido a muito mais. Tudo concordo, Com mas tudo foi. que ele ganhou na carreira O Rogério dele. Ceni era um goleiro que Ele poderia estar reclamando, Só um minuto. Qual é Rogério Ceni? Hoje faz 21 anos. O Rogério Ceni marcou o primeiro gol dele. O primeiro gol dele com a camisa de São Paulo contra a União São João de Araras. E foi em Araras o gol. Não, foi em Wembley. Não, pode ter sido São Paulo e União de Araras jogaram em Wembley. São Paulo. Foi em Araras o gol. Foi em Wembley. Foi em Araras, só não sabíamos, já estou informando. Eu não lembro de ter visto o Rogério Ceni ficar... Não lembro das vezes falando, tocando no assunto. dele reclamar de seleção. Ah, mas ele tem, eu acho que ele tem o direito de desabafar também. Goleiros, mas é recorrente. Eu queria só falar o seguinte, primeiro, que eu concordo com o Eugênio, não sei se você falou exatamente isso, o Fábio não tem bola para exigir titularidade da seleção brasileira e nem convocação, é um jogador cheio de altos e baixos, que faz grandes defesas e tem falhas. Você falou isso ou não, Eugênio? Não falei isso, não, mas só um minuto, só para dar informação. Uma falha na carreira, uma falha que eu acho imperdoável na história dos goleiros. Ele tomou um gol porque ele estava de costas pro jogo. Olha, o pessoal tá mandando... No clássico do Mineirão contra o Atlético, não acho. Ele virou de costas, o cara meteu a bola entrou e passou. Não acho o pessoal que ele tá seja só um goleiro mandando de aqui. seleção, não. Imperdoável na história de um goleiro. O pessoal está só mandando a informação que um jornalista, não sei quem, teria chamado o Fábio de gordo. Não E aí sei a quem foi. resposta teria sido em... Não tenho ideia de quem tenha sido. Não, eu sei quem que é, não sei se pode falar, mas eu tenho essa informação também, eu sei quem que é o jornalista. Mas o Fábio ele é um grande goleiro. Aqui, tudo bem, você acha que ele é inconstante. Eu acho que o Fábio não é goleiro para estar na seleção. Eu acho que ele poderia ir. Se eu fosse técnico da seleção, eu jamais convocaria o Fábio. Jamais. Quando o Alisson começou a ser convocado. Ele é um goleiro de seleção. Ele é um bom goleiro? É um bom goleiro. É um goleiro para clube. Mas entre o Alisson e o Fábio, você não acha que o Fábio é do mesmo nível, Não pelo acho. menos do Alisson? Não. Eu acho. Não. Primeiro que o Alisson é mais Muito novo bom que ele. também.
O Alisson é mais novo do que o Fábio. Não me refiro agora. E tem potencial de crescimento. Não, eu me refiro quando o Alisson começou a ser convocado. O Fábio poderia ter tido talvez algumas oportunidades na seleção, porque em outras oportunidades, outros goleiros, talvez um patamar abaixo dele, tiveram essa chance. E o Fábio nunca teve. Não, você estranha, por exemplo, o Everton ter sido chamado, o Fernando Praz ter sido chamado, o Muralha ter sido chamado. Não, e o Fábio foi chamado uma vez ou outra. Mas eu volto a dizer, na minha avaliação, eu sempre disse isso, o Fábio, para mim, não é um goleiro de seleção. Não é um goleiro de seleção. Nós temos outros goleiros com grande expressão e que não são convocados. Por exemplo, olha, Marcelo Groi. Goleiro, é bom goleiro? Unânime, para mim, o último goleiro, assim, que você fala assim, esse titular absoluto da seleção brasileira, para mim, foi o Dida. De lá pra cá, eu, por exemplo, o Júlio César. Não sei se vocês leram numa matéria. Nunca achei que o Júlio César era um goleiro. Por isso que eu falei, eu concordo com você, mas por isso que eu falei aquela hora lá. O Fábio nunca teve uma chance. Gente, teve épocas, você tinha o Leão, você tinha Marcos, você tinha, enfim, Dida, Tafarel, você tinha aqueles caras que são entidades, né? Esses aí não dá pra depois disso também nunca viu falar o Brasil, tem aquele goleiro que é... Tem um que joga e era titular da seleção sendo reserva na Roma. Agora, ele é titular. E tá jogando muito. E tá pegando pra caramba. Você sabe que o preparador de goleiros dele disse numa entrevista lá? Ele falou assim, existem jogadores... Dele quem, Pascoal? O Alisson. O Alisson. O Alisson. Preparador de goleiro. O preparador de goleiro do Alisson. Fenômeno maior da história e tal. Se existem craques pra jogar na linha, ele é um craque no gol. O preparador de goleiro dele na Itália. Ele é esplêndido. Então, quer dizer, a gente está tratando de um... Como? Também acho ele esplêndido. Não, como goleiro. Não, como goleiro, nós estamos falando. Esplêndido, goleiro titular. Você sabe o que ele está falando? Por exemplo, se o Alisson fosse o Alisson fosse dono de um clube de futebol, o Alisson, e você fosse presidente do outro, e você é presidente do Paris Saint-Germain, você liberaria o Rabiot para jogar no Alisson, no time do Alisson? Você liberaria o Rabiot para o Alisson? Fácil. Que isso? Fala, Pascoal, continue falando do esplêndido do Alisson. Você estava falando do esplêndido do Alisson. É porque o preparador de goleiros dele disse que ele é um craque do gol. Que existem craques no gol. O Jailson é mais goleiro que o Fábio? Ou o Fábio é mais goleiro que o Jailson? O Jailson vive o melhor momento do que o Fábio. Vive o melhor momento. Vamos ponderar uma coisa. A própria Cássio, que não está bem, é mais goleiro que o Fábio, pô. O momento do Cássio é ruim. Mas ele é muito mais goleiro que o Fábio. O Eduardo Caixeta, ele fala que o Eugênio, até o Muralha foi convocado pelo Tite e o Fábio não. Com todo respeito aos outros goleiros, Fábio é o melhor. Vamos esquecer os bairrismos. O bairrismo. Mas não... O Fábio não é convocado. O cara alguém exaltativa. Eu estava exatamente defendendo aqui no início do programa. Vamos falar português, claro. O Fábio não foi convocado por bairrismo? Não, de jeito nenhum. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, jogando muita bola. Com o Everton Ribeiro, com o Ricardo Goulart, não foram nem chamados para a seleção. Por que bairrismo? O Marcelo Groi atuou no sul do Brasil. Sim, é que quando foi convocado. O Everton foi convocado para a seleção brasileira e não atua nem no Rio nem em São Paulo. Não é bairrismo, é opção do treinador, cara. Mas eu concordo também com o telespectador. Eu acho que o Fábio é muito mais goleiro, por exemplo, do que o Everton, aquele goleiro que hoje está no Palmeiras. Eu acho o Fábio muito mais goleiro que ele. O Fábio poderia ter ido. Eu acho que o Muralha aí, o Fábio, Muralha achou uma aberração. Pô, o Muralha foi convocado para a seleção brasileira porque jogava no Flamengo. Certo. Aí tem um componente de bairrismo. Aí pode ser. E o bairrismo, no caso, é pejorativo, né? Exercido por um treinador gaúcho então, do aí mercado paulista. Aí que tá. Exatamente. O treinador da seleção brasileira, foi o que eu estava falando agora há pouco com o Eugênio nessa discussão de São Paulo e Atlético. É isso aí que eu estava discutindo. É isso que eu estava discutindo. O cara joga no Rio, joga em São Paulo, a visibilidade dele é muito maior. A mídia é muito maior nessas duas capitais, nesses dois estados. Tudo acontece no Rio e em São Paulo. Tudo. E com a mercantilização no futebol, que eu estava comentando anteriormente, você vê que a partir do momento que o dinheiro começa a contar bastante, você vê um distanciamento do futebol de São Paulo em relação aos outros estados muito grande. Eu não gostaria que fosse assim. Eu acho isso horrível. Mas é o fato. Por exemplo, um caso como o Vitor. Você concorda que isso daí é um erro, né? Claro. Sim. Ponto. Então, o Eugênio, ninguém está pregando, ninguém está defendendo. O Tite, que é um grande treinador, ele errou por sucumbir a essa situação que você colocou no barriga. Para que estado que ele olha? Para que estado Como não deveria ter convocado o Diego?
que também só foi convocado porque joga no Flamengo. Exato. Isso é um erro de um técnico brilhante como o Tite, mas é uma mancha no trabalho dele na seleção. Para que estado o Tite olha? Pecado. Quando ele não olha para Rio e para São Paulo? Pecadores. Rio Grande do Sul. Que é o estado dele. Ele convoca o Arthur, ele convoca o Groi, Mas o Arthur merecia. o Tyson, Mas o Arthur o Juliano. Luan. Entendeu? Luan é bom pra caramba. Quem? Luan é bom. Não, o Luan. E aí você pode ir um pouquinho mais pra trás e você pega um treinador como o Telê, mineiro, que convocava o Éder, convocava o Luizinho, que tinha um olhar um pouco mais... É natural. Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Não, mas o Cerezo jogava muito. Não, também, mas eu digo assim, o Éder e o Luizinho também jogavam muito bola. Não, o Luizinho não jogava muito. Não jogava. O Éder era bom jogador, concordo com você. É natural O Éder que... depois foi jogando. É natural que o Telê convoque um jogador mineiro, que o Tite convoque um jogador gaúcho, que o Sormani acha que o São Paulo é mais importante que o Atlético hoje no futebol brasileiro. Não, é natural. Então, porque assim, é o ponto de vista de quem vem daquele lugar, entendeu? Não. É o ponto de vista. Que vem impregnado pela sua história. Não é. Isso não é egocentrismo. Uma coisa tem que deixar bem claro, que ninguém aqui prega isso e ninguém acha legal Lógico isso, que não. ninguém defende isso. Só que é a constatação de um fato. São números, assim. é o mercado, são dados, é isso. Uma coisa que dá pra Ninguém aqui acha isso legal. Quer ver, ó? A gente acha péssimo Uma coisa que dá pra afirmar. O Cruzeirão... Se Mercado não é esporte. Vamos lembrar 2013, quando o Atlético foi campeão... O Atlético foi campeão da Libertadores. Né? Resultados mostram Qual foi o principal nome do Atlético naquela Libertadores? Ronaldinho Gaúcho. Pra mim foi o Vitor. Não, todos ali. O Tardelli teve sua importância, o Bernardo teve sua importância, o Ronaldo Gaúcho, Imagine um time de São Paulo ser campeão da Libertadores naquele modelo, com o goleiro catando pênalti, né? São Vitor. Esse goleiro seria titular da seleção brasileira. Marcos foi campeão da Libertadores. Pegando tudo. É um fato. É um fato. Não tem jeito. Se ele jogasse, se o São Paulo é campeão, um goleiro catando pênalti do jeito que catou e ganha uma Libertadores daquele jeito, esse goleiro vira titular da seleção brasileira. O São Paulo foi campeão do mundo em 2005 com o Rogério Ceni acabando com o jogo contra o Liverpool. Quem foi o goleiro do Brasil na Copa de 2006? Foi o Dida. E eu discordo disso aí, Flávio, sabe por quê? Só um parênteses que você está falando. Cara. O Dida foi campeão. O Hernanes, pelo pouco que ele jogou no São Paulo ano passado, ele fez chover. Ele esteve entre os melhores jogadores do cenário nacional. Não teve jogo. Não, quem? O Hernanes no ano passado? Não, mas vamos lá. Você disse? O Hernanes, ele poderia ter sido sim chamado. Acho que sim. Ele poderia sim ter sido chamado. O fato do Hernanes... Não teve jogo da seleção, não teve convocação. Acho que teve não, uma teve sim, mas teve, Flavinho, como não? Por exemplo, o Hernanes jogando a bola que ele jogou, eu acho que era muito mais viável ter o Hernanes na seleção do que o Diego, por exemplo. Seria muito mais viável ter o Hernanes na seleção do que o Juliano, por exemplo. Gente, o que levou o Mano Menezes a ser treinador da seleção brasileira? Foi convocado. O que levou o Mano Menezes a ser treinador da seleção brasileira? A negativa do Muricy Ramalho. Ah, para, Eugênio. O que levou? O Muricy Ramalho foi convidado pelo Ricardo Teixeira. Ok, beleza, mas o Muricy Ramalho era um cara que era um cara que eu sei, ele dirigia naquele momento. O Muricy não aceitou porque não quis abrir mão do contrato com o Fluminense. E aí ele foi É verdade, mas o Muricy vinha... O que levou o Tite a ser treinador da seleção brasileira? O grande trabalho que ele fez no Corinthians. Vem cá. Luxemburgo. Gente, é a constatação de um fato. Não adianta. Infelizmente é horrível. assim. Eu gostaria que fosse assim. Não, por exemplo, eu tenho um carinho, um amor pelo Santos enorme. Mas o Santos é um time que sofre. Acabei de falar, é um time que sofre. Porque ele, lamentavelmente para ele, Santos, está numa cidadezinha pequenininha no litoral. Tá errado isso? Acho. Por exemplo, o nosso programa aqui, a gente não fala do Santos. Não fala. Eu acho isso certo? Eu acho errado. Mas a gente procura atender o quê? O que o mercado pede. A gente mal fala do Vasco, Eugênio. Percebe? É por causa disso. Aí são outros 500 que não vão entrar nesse Eu vejo torcedores aqui. Fazendo gol de novo ontem. Nós falamos bastante do Vasco. O Cruzeirão cabuloso fala aqui. A questão é que o Fábio não teve chance que o Jefferson e outros tiveram. Hoje ele não é goleiro de seleção. Mas tempos atrás ele foi injustiçado. Duvido que o Jefferson fosse chamado para a seleção brasileira se ele jogasse fora do Rio de Janeiro. E só mais uma coisa ainda. Ô, Cabuloso, você que mandou o tweet aí, eu concordo contigo. O Fábio, em outros momentos, ele já poderia ter ido. Hoje, talvez, não seja o principal momento da carreira do Fábio. E hoje ele não é para estar entre os principais goleiros ali da seleção brasileira. Uma Copa do Brasil que... Não, mas já não tá mais no auge. Mas o negócio é o seguinte, torcedor que briga
pela convocação do jogador do próprio clube, tá dando tiro no pé. Ah, imagina, nós falamos que o Cássio tá mal, o senhor quase morreu. Imagina. Quase morreu. Tiveram que pegar água pra você. O negócio é o seguinte, Sr. Mani, torcedor que briga, não, o jogador tem que ser convocado, não, porque meu Beck é o melhor do Brasil, você tá de brincadeira, galera. Ó, o cara, quanto mais é convocado, mais chances ele tem de poder sair do clube. O torcedor que faz isso aí pratica um tiro no pé. Quem tem que estar feliz com a situação, ganhei a convocação, é os jogadores e os familiares dele. Quem tá feliz... O torcedor não tem que comemorar a convocação do jogador. Mas é o dele que aparece lá, entre parênteses, quando o jogador é convocado. Quem tá feliz? Quem cantava essa música? Todo mundo tá feliz. Xuxa. Tá feliz. E aquele Pluti, E a Xuxa tá bonita. Olha a música do Raul Seixas. Olha a música Olha a dele. letra dele. A Xuxa tá mais bonita hoje do que há 20 anos. Deixa eu falar um negócio pra você. Ela é... Não vou falar nada porque ela é ex-mulher de um grande amigo meu. Falou, Rassosai. Quem? Não é Rassosai. Não tenho culpa que o Luciano... Falou envolvidão. Não, babaca. Não tenho culpa que o Luciano Zafir... Babaca pode falar. O que o Luciano Zafir, que foi o marido dela, estudou comigo a vida inteira. É um cara gente finíssima. Não falo de... Tô falando pra você pegar a Xuxa. Não, nem pegar, não comento. Não, né? Não comento. O cara é amigo meu de infância, estudamos junto a vida inteira. Não vou falar da mulher do cara. Você fala. Ex-mulher. Ah, mas tudo bem, mas ex, tem filho com ela, não é? Daí? Você cobiça, é feio. O talarico. Vocês iam falar de chacrete pra lá e pra cá. Chacrete pode, né? Até perdi o que eu ia falar. Melhor assim. Quem tá feliz, ele me deixa louco. Quem tá feliz é o torcedor do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras pega hoje, o Palmeiras joga no Allianz Parque hoje,